Bom dia, bem-vindos a mais uma talk do Jornal Económico. Hoje com Nicole Fortunato, associada coordenadora da Moraes Leitão, que vai ter connosco uma conversa sobre as potencialidades, os riscos e os caminhos que a inteligência artificial nos permite. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. E começo por lhe perguntar. Nós sabemos que a IA vai ter implicações em toda a sociedade, em todos os setores da economia, quer para os cidadãos privados, quer para as empresas, quer até para os Estados. Para os advogados isto é muito trabalho pela frente. Tem muito trabalho, mas já agora permita-me só fazer uma correção, é que a inteligência artificial em si já existe há décadas. Sim. Portanto, desde 1950, mas claro que teve um crescimento exponencial. E agora temos o ChatGPT e outras formas de... Exatamente. O ChatGPT, na minha ótica, democratizou de alguma forma o acesso à inteligência artificial. Foi, de facto, a forma mais palpável com que o cidadão comum se apercebeu daquilo que pode ser o game changer de sistemas de inteligência artificial generativa como o ChatGPT, porque de facto eles são muito parecidos na imitação naquilo que é o objetivo essencial da inteligência artificial, que é imitar o raciocínio humano, não é? Agora, não com todos os seus bias, ou seja, com todos os seus erros e defeitos também. Não é? Exatamente, ou seja, temos de ter sempre presente que um algoritmo tem como base de dados matéria criada pelo ser humano e, portanto, será muito difícil. Vamos lá ver, o algoritmo não é um ser ciente, ele não é consciente, ele apenas tenta mimetizar o raciocínio do ser humano e, portanto, ele, ao mimetizar esse raciocínio, se o ser humano é preconceituoso... No fundo. Exatamente. Se calhar consegue fazer contas mais depressa e se calhar simplificar exatamente, tarefas que o ser humano demora muito mais tempo a fazer, ele faz mais rapidamente. Exatamente, é muito engraçado, porque às vezes quando eu vou a conferências falo precisamente nesse exemplo. Há décadas atrás, quando apareceu a máquina de calcular, houve uma série de professores de matemática e académicos que se manifestaram em frente às universidades a pedir que não se permitisse o uso da máquina de calcular. Achavam que ia pôr em causa a capacidade de raciocínio etc. E a verdade é que houve uma adaptação do ser humano, tal como houve na Revolução Industrial, tal como agora terá que existir com esta. E hoje em dia há alguns críticos, eu creio que foi Chomsky que disse recentemente que o ChatGPT era a maior ameaça ao pensamento crítico. Concorda? Eu acho que pode, de facto, fazer com que nós comecemos a ter outro tipo de pensamento crítico. E por isso é que, repare, nem de propósito, eu acho que deixou de ser um fator de distinção do ser humano, ser uma enciclopédia de conhecimento, porque, de facto, hoje em dia, com o smartphone, nós temos, num minuto, o conhecimento todo do mundo. Desde que saiba quais são as fontes mais fiáveis. Exatamente, pronto. Mas eu acho que o juízo crítico é uma coisa que, se o ser humano não estiver treinado para o fazer, é uma coisa que se pode perder e que não se deve perder. Acho que aí é que vamos ver os grandes líderes do futuro, são aqueles que vão continuar a ter esse juízo. Ou seja, nós temos que usar o ChatGPT e outras ferramentas de IA não como substitutos da inteligência humana, mas como potenciadores dessa inteligência. Veja, por exemplo, a Revolução Industrial. O ser humano continua a estar na fábrica, mas algumas funções foram substituídas por máquinas. Eu penso que estamos a passar por uma revolução semelhante, ainda que mais do ponto de vista de substituição do raciocínio humano. E já vamos aos aspectos mais jurídicos claro. do tema, mas olhando, por exemplo, para a indústria da advocacia, para o mundo dos serviços em geral, qual acha que vai ser o impacto da IA nos próximos anos? Vamos ter, por exemplo, em tarefas repetitivas ou mais até burocráticas, vamos ter as máquinas a trabalhar? Em todos os setores dos serviços, obviamente que os serviços vão ser aqueles que vão necessariamente ser mais afetados, porque é muito mais fácil substituir uma prestação de serviços baseada em raciocínio do que uma que é baseada em trabalhos manuais, como por exemplo um canalizador, não é? Portanto, porque implica a construção de todo um hardware que suportasse o software muito mais complexa do que a substituição de um mero raciocínio. Pronto. Agora, eu acho que já há muito tempo, e não é de agora, que algumas tarefas, tanto jurídicas como económicas como contabilísticas, já estão progressivamente a ser substituídas por automatismos, que no fundo é o que isso é. Se eu acho que vai haver um apocalipse de deixarmos de precisar de advogado, acho que não, e pelo contrário, estes sistemas também colocam aqui muitos desafios, tanto às empresas como aos consumidores, em que o papel do advogado é absolutamente essencial. E esses desafios, por exemplo, têm a ver, por exemplo, com a responsabilização que as empresas podem ser alvo se alguma coisa correr mal, por exemplo. Exatamente. Pronto, neste momento, tanto quanto conhecemos, não existe uma legislação específica
de inteligência artificial, ela está neste momento em discussão nas instituições europeias, mas eu gostava de dar aqui uma nota que eu acho que é importante até mesmo para as empresas, que é, atenção que o facto de não existir uma legislação específica, o tal regulamento para a inteligência artificial, não significa que a nossa lei, a Constituição, o Código Civil e outras leis, já não sejam elas suficientemente capazes de controlar aquilo que sejam utilizações ilícitas ou abusivas de sistemas de inteligência artificial. Vou-lhe dar um exemplo. O princípio da não discriminação está consagrado na nossa Constituição. Não é pelo facto da empresa suportar-se na utilização de um sistema de inteligência artificial que pode desresponsabilizar-se do cumprimento desse princípio. Portanto, é preciso ter aqui um trabalho, se calhar, proativo, de perceber os riscos e de tentar prevenir situações menos... Até porque, como ainda não temos a lei genérica que se pode aplicar, mas ainda não temos as orientações específicas de uma lei específica, aquilo que nós temos, de facto, aconselhado às empresas que têm trabalhado connosco é para entrarem numa perspectiva de autorregulação. E isto não significa que venham criar mais um processo, mais uma dificuldade ao negócio e ao crescimento e à implementação de projetos, que sabemos que, obviamente, as equipas comerciais ficam sempre muito preocupadas com isto, mas olharem para os processos que já existem, e muitos existem até na perspectiva da proteção de dados e do tratamento de dados pessoais, e, quando oportuno, incorporarem algumas preocupações relacionadas com análise analítica. Aproveitar um enquadramento que já existe e processos que já existem. Exatamente. E ter um módulo só para este tema. E criar aquilo que, aqui até um bocadinho, às vezes mais vale copiar o que já está bem feito. Portanto, eu sou daquelas pessoas que não acho que tenhamos que ser sempre criativos para ser inovadores. Portanto, as Big Corps, portanto, as grandes empresas, as IBM, as Microsoft têm, e outras, obviamente, e a Google, já têm feito este caminho de autorregulação, em que criam uma política, estabelecem os seus princípios para a utilização controlada de inteligência artificial. E, portanto, eu acho que é esse o caminho que uma empresa que utilize, que se socorra de ciência analítica deve considerar na implementação dos seus projetos. Portanto, princípios de autorregulação e depois incorporar esses princípios em processos já existentes na empresa. E, portanto, tentar, sem acrescentar demasiada complexidade, sem estar a criar mais burocracia em cima da burocracia, tentar incorporar já alguma preocupação nisso. Exatamente. E aí a própria inteligência artificial pode ajudar também a lidar com os desafios da inteligência artificial, provavelmente. Sempre. Aliás, ainda há pouco tempo, por exemplo, eu estive a dar uma formação sobre Data Security e Data Analytics, e é verdade que parece que são realidades que não se compatibilizam, porque eu, ao fazer analytics, ponho em causa, em parte, a segurança dos dados, porque utilizo de forma massiva, para finalidades que nem sempre compatíveis com a recolha, a origem da sua recolha, mas a verdade é que essa analítica também vai permitir verificar padrões menos comuns naquilo que são os sistemas de IT que existam dentro da empresa e permitir mais precocemente identificar eventuais ameaças, por exemplo. Portanto, não podemos ostracizar ou de alguma forma ter receio de utilizar ciência analítica e sistemas de inteligência artificial. Agora, temos é que ser conscientes de que eles existem, dos riscos que eles podem trazer e de tentar ao máximo prevenir. Nós, na segunda parte da conversa, vamos precisamente abordar este tema dos riscos e eu peço só que mantenha esse seu raciocínio. Nós voltamos depois de um brevíssimo intervalo. Bom dia, bem-vindos a esta talk sobre inteligência artificial com Nicole Fortunato, associada coordenadora da Moraes Leitão. E estávamos há bocadinho a falar precisamente dos riscos a nível de cibersegurança e outros. Esta nova realidade aumenta as ameaças a nível de cibersegurança para as empresas, na sua opinião? Eu não sei se aumenta, mas modifica um bocadinho o trabalho de preparação que as equipas de segurança têm que ter. Repare, a cibersegurança é um desafio porque os que estão a proteger têm que proteger todos os pontos, e isto, por acaso, até foi há pouco tempo um académico português ouviu a dizer isto com muita razão. Quem protege uma organização tem que proteger todos os possíveis pontos de entrada e quem ataca só tem que descobrir um ponto de falha. Portanto, é uma guerra sempre muito injusta. E neste caso, agora, com soluções como o ChatGPT, podem surgir novas ameaças criadas pela própria inteligência artificial, não é? Pelo automatismo em si. Sim, por isso é que eu estou a dizer, para além de, por serem novas, pode haver uma necessidade, eu não sou engenheira de segurança informática, mas pode haver uma necessidade de readaptação àquilo que sejam as ferramentas de segurança que já existem hoje no mercado. Mas onde eu acho que, de facto, existe uma maior preocupação com todas as matérias de cibersegurança é na dependência que o ser humano possa ter
de qualquer sistema informático, sendo ou não um sistema de inteligência artificial. Portanto, a dependência que nós hoje em dia temos no setor dos serviços, na banca, na saúde e etc., havendo um ciberataque massivo, e nós já tivemos algumas experiências de pequenos ciberataques que foram acontecendo com organizações, e o impacto que isso teve nos utilizadores do produto dessas organizações. Se houver uma coisa mais massiva, eu de facto preocupa-me, porque hoje em dia a dependência digital, que é bom, Sim. Temos que é estar cada vez apostos maior, para esse tipo de mas... ameaças. E isto é um bocado como aquela história do polícia está sempre atrás do ladrão. Não, o ladrão está sempre à frente da polícia. Exatamente. Portanto, eu acho que temos que, de facto, olhar para a cibersegurança como o tema do século XXI, porque se antigamente utilizávamos a internet, sobretudo para gaming e para pesquisas e etc., hoje em dia, como se viu, por exemplo, pelo período da pandemia, nós utilizamos um certificado de Covid ou certificado de vacinação digital. Portanto, tudo o que é, até mesmo serviços com as próprias autoridades, já são prestados de forma digital. Registros criminais, registros civis, etc. Por exemplo, tecnologias tipo deepfake que podem causar muitos problemas, podem até na relação entre o cidadão com o próprio Estado e com os bancos, porque é muito fácil de... Exatamente, pronto. Aí, lá está, eu acho que é importante... De phishing e outros. Exatamente, mas isso, enfim, já é uma realidade que já existia, agora pode tornar-se mais massiva, porque em vez de ter que ser uma pessoa a enviar um e-mail, metemos, lá está, o automatismo a tentar fazer esse phishing de uma forma muito mais massiva. Mas o que eu sinto também é que, ou pelo menos essa é a minha opinião, é que nesta parte da cibersegurança, onde tem que de facto haver um controle maior em tudo o que sejam os serviços essenciais da sociedade. E já agora permita-me dizer uma coisa que quando falou aí do deepfake, que é o seguinte: às vezes há um bocado essa ideia no público em geral de que a utilização, por exemplo, de dark web é sempre para fins ilícitos e criminais. E deixe-me dar-lhe o exemplo que a dark web está a ser utilizada por cidadãos russos para conseguirem aceder a notícias ocidentais. Portanto, nem sempre a dark web... Nem sempre é para o mal. Exatamente. Pode ser essencialmente para o mal, não é? Mas em alguns contextos... Em alguns contextos até dá jeito que ela exista. Pode ser a forma das pessoas fugirem à censura. Fugirem a censuras, sim. E no fim de contas, a cibersegurança tem que ser uma preocupação a nível de formação de cada um de nós, não é? Porque a cibersegurança é, sobretudo, uma formação de trabalhadores, porque eu não sei qual é a percentagem, mas sei que é bastante elevada, de a maior parte dos ciberataques acontecem... A pessoa que abre um e-mail ou abre um ficheiro qualquer... É sempre o link. O link. Pronto, porque aí estamos a abrir uma porta de entrada. Portanto, uma formação contínua que atua, e quase chata, portanto eu diria mesmo a perseguição das equipas de formação das empresas quanto ao não abras e-mails que desconheces, garantir que quando aparece o nome do e-mail não estão só apenas a olhar para o nome, mas também para o corpo do e-mail para garantir que o servidor é um servidor fiável ou não. Portanto, já existem... E até a forma como os e-mails estão escritos e as palavras utilizadas. Tudo isso, se é uma... qualquer Porque coisa... há situações em que até os e-mails vêm pretensamente de alguém de dentro da organização, mas usam palavras que, por exemplo, que a pessoa em causa nunca usa. Por exemplo, exatamente. Portanto, tudo isso, todas essas questões que levantarem suspeitas são, obviamente, situações que devem levar a que a pessoa... preferencialmente não abra o e-mail. Claro que hoje em dia também lá está, já existem automatismos que fazem um bocadinho esse controle através da tal análise analítica, esse padrão de isto não costuma ser enviado para esta pessoa, portanto eu vou identificar isto como spam ou como uma mensagem potencialmente maliciosa, mas aí tem toda a razão, é sobretudo uma necessidade, primeiro, aliás, é uma necessidade de formar os trabalhadores e de a empresa estar consciente de que hoje em dia não é se vai acontecer, é quando vai acontecer, ok? E os americanos chamam mesmo a isto uma Zero Trust Architecture, ou seja, eu não confio nem sequer no meu colaborador. Mesmo que ele chegue ao meu escritório e se ligue à minha rede, ele tem sempre que ter as credenciais de acesso para conseguir entrar na minha rede. Portanto, é mesmo desconfiar de todos. Sim, sim. Por padrão. Por padrão, desconfiamos de toda a gente. Risco. Exatamente. E agora, voltando um bocadinho aos aspectos mais jurídicos deste termo, há pouco mencionou que está um regulamento europeu em preparação, portanto, se não estou em erro, foi aprovado no Parlamento, vai agora para o Conselho Europeu. Aqui na inteligência artificial, sim. É porque também é usado cibersegurança. Exatamente, estava no IA. O que é que se espera desse regulamento? Bom,
O Regulamento de Inteligência Artificial, na minha ótica, teve um principal objetivo que foi, naquilo que são os pilares democráticos da União Europeia e de proteção do cidadão e etc., garantir que definia aquilo que são as práticas absolutamente proibidas de utilização de sistemas de inteligência artificial. Estamos a falar do reconhecimento biométrico em tempo real em algumas circunstâncias, estamos a falar na utilização de sistemas de inteligência artificial para alterar comportamentos e consciências de uma forma não consciente, no fundo, não é? Portanto, aquela ideia de meter um chip que, no fundo, vai ditar o que é que nós vamos fazer ou deixar de fazer. Portanto, essas ler pensamentos e coisas assim. Exatamente, essas perspectivas um bocadinho já demasiado adiantadas para aquilo que a civilização hoje em dia pretende. Mas as coisas andam muito depressa, não é? As coisas andam muito depressa e, aliás, existem empresas, nomeadamente a Neuralink, do Elon Musk, que já está a pensar nessas possibilidades. Agora, eu acho que também não faz sentido inovar por inovar. Inovar tem que representar uma evolução. E, aliás, há uma frase muito engraçada do Jurassic Park, que eu acho que se aplica, do filme Jurassic Park, que se aplica muito aqui, que é: nós estávamos tão focados em perceber se conseguimos fazer ou não, que nos esquecemos de perceber se queríamos que isto acontecesse ou não. E eu acho que nós não podemos perder este rumo. A inovação não é um fim em si mesmo. Exatamente, ou seja, isto tem que caminhar para algum lado e tem que caminhar para algum lado útil naquilo que é a humanidade. Caso contrário, nós não estamos a evoluir, estamos só a inovar por inovar e depois vamos acabar... Até a causar a extinção da própria humanidade, como alguns teóricos dizem. Isso eu também acho demasiado apocalíptico. Pronto, portanto, aí já entramos um bocadinho naquele cenário de Black Mirror e etc. Portanto, acho que isso seremos seguramente pessoas inteligentes para não permitir que os sistemas de inteligência artificial nos ultrapassem esse ponto. Agora, obviamente que, lá está, temos que saber utilizar... Mas tem que estar ao serviço da humanidade e não o contrário. Exatamente. E não substituí-la e não contrariá-la. Acho que vamos ter agora olhando do ponto de vista mais filosófico, por assim dizer, vamos ter uma sociedade de bem-estar financiada pelos ganhos colossais que a IA pode permitir. Como costumam dizer aqui num anúncio, já há uma aplicação para isso. Não posso dizer mais. Não, estou a brincar, mas é verdade, já existem estes grandes senhores da inteligência artificial. Há um projeto em particular que já prevê aquilo que se chama Universal Basic Income. É o rendimento universal para todos. Exatamente, sim, peço desculpa. Portanto, que está precisamente alicerçado naquilo que possam vir a ser a substituição da inteligência artificial em algumas tarefas e em algumas profissões. E, portanto, este projeto paralelo, que já existe e que já está mais ou menos acessível, já permite às pessoas fazerem uma espécie de investimento nesse rendimento único universal que se pretende criar no futuro. É que a inteligência artificial, no fundo, liberta as pessoas de tarefas repetitivas, as pessoas possam trabalhar, possam ser criativas noutras, que claro. gostam. E já agora permita-me só concluir aqui relativamente ao Regulamento de Inteligência Artificial, não são apenas os sistemas proibidos, mas também os sistemas de alto risco que têm, obviamente, obrigações de compliance, de criação de sistemas de monitorização de risco bastante mais apertados. E por causa do ChatGPT, em abril, foi feita uma alteração em que sistemas que mesmo que não sejam de alto risco, têm ali algumas obrigações de transparência. Lá está, precisamente para garantir que a pessoa tem alguma noção daquilo que é o input que é dado à máquina para gerar o output. Vamos só fazer um brevíssimo intervalo e voltamos dentro de segundos. Bom dia e bem-vindos a esta talk sobre inteligência artificial com Nicole Fortunato, associada coordenadora da Moraes Leitão. Estávamos a falar do novo enquadramento jurídico que está a ser construído na Europa a este respeito, da IA. Como é que a Europa, na sua opinião, como é que a Europa compara com outros blocos como os Estados Unidos e a China nesse domínio? Bom, nós todos sabemos que a Europa tem uma tendência para legislar, demasiado para regular. Não é? Exatamente. O que tem tem o seu lado bom e o seu lado mau. De facto, o lado mau é poder pôr aqui um bocadinho em causa aquilo que sejam as iniciativas de inovação, e as empresas têm mais medo de arriscar produtos inovadores na Europa do que terão nos Estados Unidos, mas a verdade é que também, por outro lado, conseguimos garantir aqui uma transparência e uma massificação da utilização do produto perante o consumidor, porque essa regulação existe. Ou seja,
é mais fácil para mim aderir a um determinado produto se eu tiver a confiança de uma legislação que me protege, não é? Portanto, eu não vou tomar Benuron a menos que de facto exista uma regulação que me diga que o Benuron Sim, que não está a ser alvo de alguma experiência. Exatamente, pronto. E portanto, acho que essa segurança também traz vantagens. Agora, o que é que eu acho que deve ser o caminho da Europa, em particular nesta questão da inteligência artificial e de toda a evolução tecnológica que se vai notando que, em vez de ser a 10 anos, começa a ser a 10 meses, vá, ao menos, não é? Não pode, se calhar, querer regular o detalhe. Tanto quanto o fez no passado, fazer regulamentos com considerantes... Sob pena de ser rapidamente ultrapassado, até antes de ser aprovado o regulamento. Exatamente, que aconteceu, aliás, com a proposta de regulamento de inteligência artificial, que em abril, e tal, agora temos aqui o ChatGPT, portanto, se calhar temos que fazer aqui uma alteração. E o ChatGPT, se não estou em erro, em 5 dias atingiu 1 milhão de utilizadores. Em 5 dias atingiu. Hoje em dia tem mais de 100 milhões. Outras empresas tecnológicas, o Netflix, por exemplo, demorou acho 3 anos que 3 anos. E 5 meses, não estou em erro. É uma coisa assustadora, é uma velocidade... Aliás, e isto é uma questão que é importante nós termos em mente. O produto, quando agrada, fica difícil que seja o produto a adaptar-se ao direito e não o direito a adaptar-se ao produto. Veja-se o caso da Uber, da Spotify, que todos eles tinham negócios aparentemente ilícitos, não é? Sim, uns porque violavam direitos de autor, outros porque violavam regras sobre o transporte coletivo de passageiros que já estavam instituídas nos países para os táxis, e a verdade é que hoje em dia olhamos e quando tem aderência... E não conseguimos viver sem isso. Foi o direito que teve que ir atrás dessa nova realidade. Exatamente, ou seja, teve que haver aqui uma e o alojamento local também. O Airbnb, exatamente, portanto, tudo isso acabou por ser a prova de que nem sempre... é o produto que vai... Na sua opinião, no caso da Europa, é preciso, sim senhor, proteger os direitos das pessoas e as garantias, mas tentar não complicar demasiado para não tolher a inovação. Repare, um regulamento europeu, por regra, tem 100 e tal considerandos, que são dificílimos de ler, super discricionários e contexto muito aberto, e depois tem mais uns tantos artigos e depois ainda vem a lei de execução do Estado-membro sobre aquele regulamento. Portanto, é um processo legislativo complexo. E hoje em dia a evolução tecnológica não se coaduna com isso. Portanto, onde eu acho que a União Europeia se deve focar é na criação de princípios que de facto não podem ser ultrapassados a bem daquilo que é o Estado Social de Direito. Se calhar que isto é uma comparação um bocado forçada e como eu não sou jurista, corrija-me se eu disser aqui um disparate, mas estamos a falar no fundo, uma Constituição, entre aspas, Sim. em vez de estarmos a fazer uma lei específica sobre ainda que depois, a seu uma tempo... Carta de Direitos. Exatamente. Ou seja, e aliás, o próprio Sam Altman, através do OpenAI, já veio falar da criação de uma espécie de agência de inteligência artificial semelhante à agência que existe para o controle da energia nuclear. Portanto, as próprias empresas estão despertas para isso. Agora, não querem, obviamente, criar restrições àquilo que é a evolução que vai acontecer, portanto, não aquela história da carta de 6 meses do vamos parar, eu acho que isso é completamente idílico, não há forma de parar, não temos maneira de o fazer, mas perceba a mensagem, que é, vamos pensar para onde é que queremos ir. Eu acho que a ideia dessa carta foi mais... Porque as implicações são tão grandes que se não for bem pensado... Exatamente, a ideia, por exemplo, dessa carta que foi lançada por alguns especialistas bastante conhecidos, incluindo o Elon Musk e o Vai no Marai, portanto, algumas pessoas influentes no mundo, eu acho que a ideia foi mesmo, acredito eu, que a ideia tenha sido não efetivamente parar, mas... É tipo, vamos pensar. Vamos pensar para onde é que queremos ir e como é que nós queremos regular isto, não é? Pronto, e portanto agora aqui há uma série de ideias. É engraçado que eu acho, e por acaso há pouco tempo vi um artigo num jornal muito interessante sobre isso, que é, nós de facto temos uns Estados Unidos bastante liberais, temos uma Europa que se preocupa mais com esta perspectiva de regulação e agora temos o Reino Unido, que está ali... Sim, que não é uma coisa nem outra. E, portanto, a ideia deste artigo era que o Reino Unido, de facto, podia ser o país que podia aproveitar de forma mais equilibrada. E acha que pode? Eles têm uma indústria bastante avançada. Exatamente. Eu espero que a União Europeia olhe para este artigo e perceba... Que tenha ali um concorrente mesmo ali do outro lado do canal. Exatamente, e que perceba que aqui o caminho tem que ser um bocadinho mais ligeiro e não entrar tanto no detalhe. Não tentar ser demasiado... E a China? Como é que fica no meio disto tudo? A China é um mundo à parte. É um exemplo em alguma coisa? Eu acho que a China é um mundo à parte, ou seja, a China, sendo um Estado autoritário, não é? A forma, todos os sistemas de inteligência artificial, obviamente, estão controlados e pensados para
um interesse próprio e o do regime regime. está a usar isso para sobreviver até à própria desaceleração da economia. É verdade, pronto. E, aliás, até... Se dizia que eles não podiam crescer menos de 6%, porque o modelo deles implodia, e afinal viu-se que eles têm um sistema de controle que permite fazer isso. Da mim da China, o que me preocupa mais é a utilização de sistemas de origem chinesa, por exemplo, o TikTok, não é? Não querendo aqui, obviamente, colocar qualquer padrão de isto não presta, não é? Preocupa-me na medida em que, ao contrário daquilo que são os países ocidentais, em que há uma maior transparência sobre aquilo que é a utilização de dados, de imagens, de como é que estes algoritmos funcionam, e há uma certa interação, apesar de haver perspectivas regulatórias diferentes, na China eu sinto sempre que estamos a entrar ali um bocadinho no buraco negro. Ou seja, não sei se de facto é transparente aquilo que eles possam estar a fazer com os dados e os objetivos que eles tenham com a criação de plataformas que penetram depois na União Europeia. Mas não estou com isto a dizer que seja com um intuito necessariamente mau. Só não acho transparente. Sim, e não está conforme aquilo que são as normas europeias de privacidade. Exatamente. À partida têm que estar, sabe porquê? Porque estes regulamentos europeus, à partida, têm uma capacidade fantástica de extraterritorialidade. Portanto, o facto deles estarem... a ser usados aqui quer dizer que têm que cumprir. O facto de estarem dirigidos e poderem ser utilizados por utilizadores europeus faz com que eles supostamente tenham que respeitar as regras europeias. Mas ainda assim, entre aquilo que se diz e que se faz, pode haver uma diferença. Pode haver uma pequena diferença. Sim. E acha que as novas gerações, por exemplo, estão, porque falou do TikTok, estão conscientes ou têm, se calhar, as mesmas preocupações a nível de privacidade que a nossa geração e outras têm? Olha, para ser sincera, acho que nem as jovens nem as mais velhas. Portanto, isso é uma questão que eu acho que, apesar de todos os esforços do Regulamento Geral... Falta a Geral... literacia por parte das pessoas. Literacia... Sim. Literacia tecnológica, por exatamente, ou seja, acho que a pessoa quando... Eu percebo que seja muito aborrecido ler políticas de privacidade, notificações de privacidade e termos e condições, e eu própria, às vezes, também faço o scroll down para acelerar o processo. Mas a verdade é que eu acho que as pessoas não têm verdadeira consciência, quando dão um consentimento, o que é que estão de facto a fazer com os seus dados. Não têm consciência que se calhar estão a dar dinheiro à empresa, porque no fundo hoje em dia os nossos dados são dinheiro, não é? São vendáveis, não é? Exatamente, portanto não têm consciência da dimensão e da amplitude do consentimento, para onde é que aqueles dados vão, ou seja... Sem dúvida que eu acho que a geração mais jovem está mais disposta a isso, porque todos sabemos que tem uma ligação própria com tem mais facilidade em partilhar a sua vida nas redes. Sim, têm uma curiosidade, partilham a sua vida nas redes e têm uma facilidade maior em aderir a novas tecnologias, a novas plataformas e etc. Portanto, acho que isso é um traço característico e talvez por isso estejam mais permeáveis e, sobretudo, porque também são mais imaturos, não é? Portanto, não pensam tanto... naquilo que possam ser as consequências de publicar 10 selfies no espaço de uma hora, sabendo que se calhar até estão ali a partilhar dados biométricos que depois podem ser utilizados para fins menos lícitos, não é? Portanto, mas acho que é uma questão transversal. Eu, por exemplo, tenho familiares mais velhos que utilizam as redes sociais também sem muita consciência do que é que estão a colocar lá, não é? Portanto... Qual é o caminho para isto? Qual é a solução para isto? É investir na formação das pessoas. Sobretudo. Eu acho que não temos outra forma e se calhar até já era a altura de nas escolas termos uma disciplina só. Por exemplo, eu vejo que no caso dos meus filhos a disciplina de TI, não é? De tecnologias de informação, é uma tecnologia menor. Porque no passado era assim e mantém-se. E eu não consigo perceber porque é que de facto não se investe mais em criar uma disciplina de tecnologias de informação mais consistente e mais adequada a estas novas realidades. Nicole, muito obrigado por ter aceito o convite para estar aqui hoje connosco. Foi uma conversa muito interessante, mas o nosso tempo está a terminar. Claro. E agradeço também aos nossos telespectadores e convido-vos a todos a continuarem a acompanhar a atualidade em www.jornaleconómico.pt. Até lá, até amanhã.